Vivemos em um mundo que valoriza a urgência. Muitas vezes pulamos etapas, desconsideramos processos e aceleramos nossos passos sem garantir que o caminho seja seguro. Desejamos tudo imediatamente: sucesso instantâneo, respostas rápidas e resultados sem esforço. Mas será que estamos prontos para sustentar tudo o que almejamos? Pense em uma criança que tenta correr antes de aprender a andar. Ela tropeça, cai e se frustra. O problema não está na tentativa, mas sim na impaciência de querer algo para o qual ainda não está pronta. A vida é semelhante. Queremos amar antes de nos compreendermos. Desejamos liderar antes de aprender a seguir. Ansiamos por colher antes mesmo de plantar. O anseio pelo imediatismo nos consome, nos engana e nos faz acreditar que basta querer para merecer. Porém, o merecimento requer construção, demanda etapas e pede paciência. A ansiedade da era moderna nos leva a pensar que ficar parado é sinônimo de perder tempo. Mas, e se o verdadeiro tempo desperdiçado for aquele que gastamos em empreendimentos que não conseguimos sustentar? E se avançar sem estar preparado for mais arriscado do que permanecer onde estamos? Dar pequenos passos antes de correr não é sinal de fraqueza ou atraso. É uma forma de respeitar nosso próprio ritmo. Na vida, o caminho se constrói no tempo certo e não na pressa. Estamos constantemente sob a pressão de um relógio invisível. Cada segundo que passa parece nos lembrar que estamos ficando para trás, que precisamos progredir e que correr é a única opção. Mas, e se não for assim? Imagine um pintor que tenta criar uma obra-prima sem antes aprender a misturar as cores. Pense em um escritor que busca escrever um romance profundo sem compreender as sutilezas das palavras. Visualize alguém que aspira a escalar uma montanha sem ter aprendido a escalar. Todos esses compartilham um ponto em comum: a pressa de chegar antes de estar verdadeiramente preparado. A ansiedade nos leva a pensar que esperar é perder tempo, quando na realidade é nesse período que nos preparamos. O mundo nos empurra a correr, sem perceber que cada conquista tem seu próprio ritmo. Muitas pessoas buscam o amor antes de aprenderem a estar bem consigo mesmas, desejam o sucesso antes de compreender seu verdadeiro significado e perseguem respostas sem saber quais perguntas precisam fazer. Entretanto, a vida não perdoa decisões apressadas. Ela cobra o preço das escolhas feitas sem reflexão. Uma verdade inegável é que tudo tem seu tempo. Uma semente não se transforma em árvore instantaneamente. Um rio não cruza vales sem antes aprender a contornar os obstáculos. Então, por que nos pressionamos tanto para correr quando ainda estamos aprendendo a dar os primeiros passos? A pressa não traz apenas a queda inevitável, mas também faz com que percamos lições valiosas ao longo do caminho. Quando corremos sem prestar atenção ao nosso redor, deixamos de perceber as lições que a jornada nos oferece. Ignoramos os detalhes, os pequenos aprendizados e os ajustes que poderiam nos tornar mais aptos para o que está por vir. É como um escultor que apressa a finalização de sua obra sem se atentar aos detalhes. O resultado pode parecer completo à primeira vista, né? Mas, ao olhar mais de perto, as falhas se tornam evidentes. A falta de paciência deixa suas marcas. A maturidade não se adquire apenas com o passar do tempo, mas sim com as experiências. E essas experiências só ocorrem quando respeitamos cada etapa do caminho. É necessário ter coragem para reconhecer que nem tudo ocorre no tempo que almejamos. O aprendizado é um processo gradual, e cada etapa possui seu valor. Embora a pressa possa parecer uma aliada, na verdade, muitas vezes ela se revela uma armadilha disfarçada de necessidade. O verdadeiro crescimento acontece quando aprendemos a caminhar com confiança antes de nos lançarmos em uma corrida. Correr sem um rumo certo não nos acelera em direção ao destino, apenas nos deixa sem fôlego antes de chegarmos à linha de chegada. Agora, reflita. Estamos constantemente aguardando aquilo que desejamos com tanta urgência. Nutria a ilusão de que, ao finalmente conquistarmos o que queremos, seremos completos, plenos e realizados. Mas será que isso é verdade? Quantas vezes obtivemos algo e, em vez de satisfação, sentimos o peso da responsabilidade?
Quantas vezes alcançamos o que acreditávamos ser a meta final, apenas para perceber que não estávamos tão preparados quanto imaginávamos? Portanto, faço a seguinte pergunta a você: se tudo no que você deseja chegasse agora, você teria a estrutura necessária para mantê-lo ou apenas veria tudo escorregar entre seus dedos?